Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai tratar nesse vídeo de um assunto sinistro, muito sinistro. Nós vamos ver na sequência o significado da palavra sinistro e por que as autoridades brasileiras trocaram a palavra acidente de trânsito para sinistro de trânsito. Muito provavelmente, você aí que deve estar assistindo agora o vídeo, deve saber o que significa sinistro. E será que as autoridades não conhecem língua portuguesa? Não conhecem o significado da palavra sinistro? Acidente é o mesmo que o sinistro? E por que a seguradora usa a palavra sinistro? Vamos ver aí no decorrer do vídeo. Eu vou trazer todos os detalhes da palavra porque eu conheço. Bora lá! Até o fundo aqui agora está meio sinistro também, né? Sinistro é um mau sinal, é um mau agouro, é uma previsão ruim. Antes de entrar no assunto especificamente, para a gente não entrar no diz que me disse, vamos já saber o que significa a palavra sinistro. Sinistro vem de sino. Sino é curva, direção, destino. A ideia já existia, o som da palavra já existia, muito antes do latim. E a palavra sino, para tudo que tem curva, que tem direção, que tem sentido, é utilizado sino. Até a palavra destino significa um sentido. A curva da matemática, por exemplo, né, é o sino. Por exemplo, cosseno, seno. A palavra sino já existia. O objeto que é feito para sinalizar, dos objetos que passam uma mensagem. E o sino é uma delas. Que ele tem o formato de uma curva. A curva da matemática. Hoje a curva da física. A curva que tem os gráficos. Então se você vê uma sequência de curva, ela tem o formato de um sino. Enseada vem de sino. É uma curva que a praia entra dentro de uma terra, a praia da enseada. A nossa placa de trânsito, pista sinuosa. Sinuosa é uma sinuosidade, sequência de sino, sequência de curvas. Os militares que usam a insígnia no peito é um sinal de que ele teve alguma coisa, uma vitória, uma coisa boa. É uma representação de um sinal. A palavra sinistro, ela significa sempre um mau presságio. É uma mensagem fúnebre, horrível, que ela vai acontecer. Por exemplo, fazer qualquer coisa com a mão esquerda era um mau sinal. Você estava querendo dizer alguma coisa. Era muito mal. E gerava mau agouro, mau presságio. Né? E daí vem o significado de esquerdo ser sinistro. Mas na nossa língua ela entrou pelo latim. Quem for no dicionário, inclusive dicionário de latim, o sinistro significa esquerdo, embora outras acepções. De onde surgiu os registros da seguradora falar como sinistro? Os primeiros meios de transporte que tinha aí, muito famoso, era a navegação. E o navio, como todo mundo sabe, não dá para você desviar de uma pedra, de um rochedo, de qualquer coisa assim que tem lá no alto mar, com facilidade como se faz com o carro. O navio está indo e você tentando tirar ele indo na mesma direção. Muda pouquinha coisa. Hoje a gente tem as facilidades de tudo quanto é jeito da tecnologia, mas antes não. Um acidente com uma embarcação, não, vou processar o mar, o furacão, a maremoto, a tempestade em alto mar. Não dá. Vou processar Deus, processar o vento. Não dá. Foi aí que surgiu a ideia do seguro. Então, esse contrato de seguro começou aí. E como ele tratava de uma coisa medonha, de um sinistro, passou a ser sinistro o nome. Certo? Então a seguradora usa o nome sinistro. Mas o acidente não é o sinistro? Não. Acidente não te avisa. Acidente não te mete medo. Ele acontece, pá, e pum, e aconteceu. Se você tiver chance de acordar, já está feito. O sinistro não. Você está em alto mar. O tempo começou a escurecer, começou a fechar. Isso daí é sinistro. Não tem o que você fazer, é só esperar e rezar para não dar certo.
para o furacão não funcionar. E aí não tem como você processar ninguém. Daí surgiu os contratos de seguro. A Polícia Militar registra sinistro, ela te indeniza? O Detran te indeniza? Não é sinistro. O sinistro vem depois do acidente. É a coisa ruim do acidente. É o sinistro. A seguradora pode usar o nome sinistro, sem problema nenhum. Mas a polícia não pode ter um laudo técnico dizendo sinistro. Porque isso aí não significa sinistro. Significa aberração da língua portuguesa. Aí o Inmetro criou novo conceito de sinistro. Ah, vamos fazer igual o chefe manda, né? Ficou assim: todo evento que resulta em dano a veículo ou a sua carga ou lesões a pessoas ou animais que possa trazer dano material ou prejuízo ao trânsito ou ao meio ambiente e que pelo menos uma das partes esteja em movimento nas vias terrestres ou em áreas abertas ao público. O Departamento Nacional de Infraestrutura, que presume-se aqui que é um especialista, em consequência, como conceito de sistema de seguro, reforça a mudança, ou seja, ele está pegando carona no seguro, considerando que o termo acidente de trânsito não pode sugerir que tais ocorrências são inevitáveis. O acidente de trânsito pode ser inevitável? Pode. Se há imprudência, negligência ou imperícia, significa que o motorista não fez tudo o que podia fazer para evitar o acidente ou reduzir os danos. Como o conceito no mundo inteiro de acidente de trânsito é sempre culposo, ou seja, aquele que não tem a vontade da pessoa, foi sem querer, vai ser avaliado essa culpa. O que o Senatran não sabe agora, no site lá, é que eles não sabem a diferença de um acidente evitável e o inevitável, porque isso é estabelecido pela Convenção de Viena, pela União Europeia. Todo o sistema de trânsito do mundo é igual, é padrão isso daí. O acidente, quando ele é evitável, ele tem imprudência, negligência ou imperícia. Ou seja, ele dava para ser evitado. E o motorista não conseguiu porque não tinha habilidade, porque não estava atento ou porque foi relaxado. Nesse caso, há condenação. Ainda há condenação judicial, além da responsabilidade civil, claro, dos danos. Quando o acidente é inevitável, é porque o perito não detectou no motorista e nem no carro nenhuma conduta que tenha extrapolado as regras básicas do trânsito. Se o acidente foi causado por um defeito na via, que muitos acidentes nossos é por defeito na via, então nesses casos aí não é culpa do motorista. Aí sim seria a responsabilidade do dono da via. Então nesse caso aí é só responsabilidade civil, que é resolvida em pequenas causas ou então pelo seguro, que é o sinistro. A parte do dano do carro é separada da parte criminal. Então, a parte criminal não tem sinistro. Não se fala em sinistro. Então, a polícia registra acidente. Tem acidente que tem vítima, tem acidente que não tem vítima. E os danos materiais ficam para ser resolvido para Justiça Civil ou pelo seguro, que é o sinistro. E os danos pessoais são resolvidos pela justiça. Tanto a justiça penal quanto a justiça civil usam o conceito aí que é imprudência, negligência ou imperícia. Tanto para avaliar o dano, quanto para avaliar a lesão. Então tá aí o que o Senatran e nem o CONTRAN brasileiro sabe. Claro, para saber isso aqui você tem que estudar Platão, até Aristóteles também, porque eles falavam sobre o risco, tem teoria do risco. Então, o acidente de trânsito pode acontecer? Pode. Dentro do risco permitido, tá ok. A velocidade é 60, você bateu a 50, você está no padrão. Não significa que o padrão seja zerar, mas você está dentro do limite que foi estabelecido como limite, que é o risco permitido, ele é tolerável. Agora, a velocidade é 50, você está a 150, isso não é limite para tolerar, então aí tem condenação. Então, existe acidente
inevitável? Tem. É por isso que nos outros países não tem buraco na rua. Porque se você bater o carro no buraco, o município indeniza você e o conserto da sua suspensão. É inevitável, mas nesse caso aí, a culpa é do município, da autoridade sobre a via. Mas nós vamos processar esses caras aí? Não, meu filho, não processa não, que você vai ser tirado de chacota. Não tenta não. Nos outros países pode. Nos outros países, por isso que nos outros países não tem buraco na rua. Você está dirigindo numa rua e ela está caída para a direita, quando você pisa no freio, o carro arrasta, lei da física. Para que lado que o carro vai? Para a calçada. Ela vai cair para o lado que está penso a rua. Isso é óbvio. É lei da natureza, não é nem da física. Porque a física estuda a lei da natureza. Então, eu não sou físico, mas eu conheço a natureza. Né? Então, bateu o carro, pisou, bateu no poste, bateu, a culpa é do município. Mas o perito vai jogar a culpa no município? Não, senão ele é mandado embora. Por isso que tem as autoridades aí direcionando, dizendo que justifica colocar sinistro. E se a palavra é sinistro, todo mundo sabe que sinistro não tem culpado, como eu falei no começo. Você não precisa ser super-herói no trânsito para evitar acidente. Mas se você fez o padrão exigido, não tinha o que fazer. O acidente era inevitável. Certo? Esse é o conceito de acidente inevitável. É quando você está dentro do padrão exigido, técnico e legal. O carro está feito a manutenção, o motorista fez tudo o que tinha que fazer dentro das técnicas e da habilidade, da sua perícia, tá, então não tem o que falar, era inevitável. Se você tiver uma ondulação do tamanho de uma mão no chão, pisou no freio exatamente ali, o carro salta do chão. Saltou do chão, você perdeu o freio. A culpa é do município, que fez a ondulação no chão. Mas, vamos mudar o nome, gente, porque acidente culpa o município. Então, vamos colocar sinistro, sinistro não tem responsável, é só pagar os danos e acabou. Indeniza o seguro, tudo e acabou. Não tem como jogar a culpa no município por causa das valetas que ele faz no chão. Por causa das irregularidades na via. Por causa de via caída para um lado. Certo? Existe um conceito na direção defensiva, que é a lei de Newton, né? Que é a lei da natureza também, que quando você faz uma curva para a esquerda, o lado direito tem que ser mais alto. Aqui no Brasil, o lado direito é mais baixo. E a culpa do acidente é de quem? Mas vamos mudar o nome para sinistro, porque aí o sinistro não tem culpado. Sinistro é sinistro. O acidente, ele não avisa quando vai acontecer, seja ele evitável ou não. Ele não avisa, certo? É pai pum, é fração de segundo. É de 2 segundos para baixo. O acidente acontece ou por defeito, ou por imprudência, ou por falta de habilidade. A gente sabe que o motorista brasileiro é montado por falta de habilidade. Imprudência nós temos de monte. Mecânica mal feita nós temos de monte. Então o acidente vai acontecer, mas não é sinistro. Alguém fez alguma coisa que não deu certo. Ah, mas o carro está com defeito de fábrica. Tem alguém que fez isso. Certo? Se ele tivesse saído dentro dos padrões, não acontecia. A maldade para colocar sinistro de trânsito foi para, tecnicamente, fundamentado pelo Inmetro, que a autoridade não tem culpa nenhuma. Foi ele que fez a rua? Foi. Mas ele não tem culpa. É sinistro o negócio. Pois é. É uma situação que foi forçada, enfiada, né? Batida a marreta, que é para ficar no sistema. Mas, com certeza, todo mundo vai chamar de acidente, porque tem muita gente inteligente no Brasil que sabe o que é sinistro. Tenho mais de 15 dicionários aqui na minha casa, né? E nenhum deles eu achei sinistro com o conceito do Inmetro. Né? Que horrível. Não existe uma lei mudando o termo técnico de acidente para sinistro. Não existe uma lei mudando isso daí. Simplesmente ele for oportunamente chegar numa lei, aí eles aproveitaram quando fizeram a lei e já colocaram uma mudança, sinistro de trânsito. A Polícia Militar e o Detran não registra sinistro, registra acidente. O sinistro é o efeito do acidente, é a desgraça do acidente. Quem indeniza? Seguradora. Se você não concordar comigo, pode trazer coisa nova aí, porque eu não sou dono da verdade, não.
A própria situação das autoridades se reunindo para mudar esse nome forçosamente é sinistro demais.